Pastor Sérgio Calegari, canal Farol e Natureza. Hoje nós vamos abordar o tema, irmãos, Se libertando do passado, deixando as coisas velhas para trás. Lembrando, irmãos, que aquele que está em Cristo, ele é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas todas se foram, e eis que o Senhor a cada manhã traz o novo para a nossa vida, irmãos. Irmãos, o primeiro princípio, do Evangelho, da conversão, é o arrependimento. O Senhor nos ensina dessa maneira: arrependei-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E João Batista, quando ele pregava às margens do Rio Jordão e no próprio deserto, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus é a presença do Senhor dentro de cada um de nós. Então, irmãos, quando eu ouço a voz de Deus, quando eu começo a ouvir o Evangelho, amém? Ele produz em mim um sentimento de arrependimento. Por quê? Eu conheço a verdade, eu aprendo a verdade e eu vejo que eu não andava na verdade, que eu tinha um padrão de vida errado, um jeito de vida errado, uma maneira errada de pensar, de viver e mesmo, irmãos, uma maneira errada de me relacionar com Deus, amém? Irmãos, quem não entende a verdade, quem não conhece a Deus, a pessoa pensa que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões chegam a Deus. Não, irmãos. Primeiro princípio: sem santidade ninguém verá a Deus, amém? Sem santidade, sem arrependimento, ninguém verá a Deus. E outro princípio que é muito importante: o único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Irmãos, sinais existem em todas as religiões, amém? Sinais, curas, visões, experiências espirituais, existem praticamente em todas as religiões. Não se impressione com isso, amém? Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus mandou Moisés confrontar o faraó, Moisés pegou e jogou o seu cajado no chão, e o seu cajado se transformou numa enorme serpente, Irmãos, faraó não ficou admirado, pelo contrário, ele disse: isso os meus feiticeiros fazem. E os feiticeiros de faraó jogaram os cajados no chão, e aqueles cajados também se tornaram em serpente. Mas a serpente de Moisés foi lá e tragou as outras duas serpentes, amém? E alguns sinais que Moisés fez, dizendo para faraó libertar o povo, os feiticeiros de faraó também conseguiram replicar alguns milagres, até que chegou o ponto que não mais conseguiram. Então, irmãos, não se impressiona com milagres, não se impressiona com sinais. Uma que a Bíblia diz que o falso profeta e a besta farão sinais e prodígios tão grandes que enganarão a muitas pessoas, entendeu? Então, irmãos, sinais existem, entendeu? No lado de Deus e do lado do inferno. Mas, irmãos, a Bíblia diz, que o Satanás se transfigura em anjo de luz, para, se possível for, enganar até os escolhidos, amém? Mas quem Deus escolheu não pode ser enganado, porque em nós habita o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Ele vem fazer morada dentro de nós, ele nos ilumina, ele nos ensina o caminho que devemos seguir. Voltando ao arrependimento, irmãos, o arrependimento, é quando você lembra do que você fez, de quem você era, da maneira errada de viver. Isso é normal, isso tem que acontecer. Eu tenho que me arrepender de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu fui, entendeu? E neste momento onde eu me arrependo, porque eu estou conhecendo o Evangelho, automaticamente eu vou me desligando do meu passado. Você entendeu? Quando você aceita Jesus, você é um novo homem. Você já escutou esse termo, velho homem. O velho homem foi sepultado nas águas. O batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento, ele não é o que resolveu tudo, não.
O batismo, irmãos, ele é o começo de uma vida com Cristo. Você resolveu que você vai andar com Jesus, você entendeu que Jesus é o Senhor da sua vida, aí se arrependendo do passado, da ignorância do passado, você se batiza nas águas, você se lava, simbolizando que a partir daquele momento você sepultou o velho homem nas águas e está nascendo o homem segundo o coração de Deus. Aí começa uma boa obra na tua vida, aí começa o ensinamento de Deus e a obra de Deus na nossa vida. E aquele que começou a boa obra, irmãos, pode ter certeza que ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, para dia a dia aperfeiçoar esta obra. E algo muito interessante que acontece, irmãos, quando eu começo a me arrepender, né, começam a vir lembranças do passado. Nossa, eu não lembrei que eu fiz isso, eu não lembrei que eu estava nessa religião, que eu me consagrei, que eu falei isto. Aí você lembra, e quem faz você lembrar é o Espírito Santo, para você ir renunciando às coisas do passado, irmãos. Amém? Irmãos, tem pessoas que precisam passar por um processo de libertação porque tiveram um passado muito comprometido com as coisas espirituais, da Umbanda, do Candomblé, esoterismo, espiritismo, feitiçaria, bruxaria, né? O Ica, várias religiões. Então a pessoa se aprofundou nas trevas. Esta pessoa, ela vai precisar de um acompanhamento maior. Mas outras pessoas que, vamos dizer, viveram uma vida sem religião, que não fizeram pactos, que não fizeram rituais, cabeça, né, que nem o pessoal diz no mundo, essa, irmãos, ela vai estar mais fácil de se libertar, amém? E tudo, irmão, se baseia na renúncia, porque eu conheci a verdade, eu estou renunciando ao meu passado, às práticas erradas do passado. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo pregou durante um ano inteiro na cidade de Éfeso e Coríntio. E aqui as pessoas, irmãos, eram pessoas eruditas, sábios, filósofos, né, astrônomos, astrólogos, pessoas que mexiam com o ocultismo, com astrologia, astronomia. Astronomia é uma coisa, irmãos, astronomia é o estudo dos astros. A astrologia já é uma ligação espiritual usando os astros para trazer informações, é uma outra coisa, entendeu? E aquelas pessoas ouvindo Paulo pregar, você acredita que num tempo onde livros e escrito eram coisas caríssimas, irmãos, dificilmente havia alguém que tivesse uma coleção de livros e pergaminho, né? E, irmãos, chegou um dia que voluntariamente eles se ajuntaram e queimaram em praça pública todos os livros de esoterismo, feitiçaria, mitologia, bruxaria, ensino ocultista. E diz que foi uma grande soma de dinheiro, uma soma absurda, né? Mas eles quiseram queimar porque agora eles conheceram a verdade. E a verdade liberta, a verdade restaura, né? Irmãos, eu conheço algumas pessoas pessoalmente e também acompanho algumas pessoas, né, que se libertaram das trevas, que tinham pactos com a Umbanda, Candomblé, Quimbanda de 40 anos, de 30 anos, na Wicca, na maçonaria. E essas pessoas, irmãos, passaram por um processo de libertação, renunciando. Amém? Entendeu? Quanto mais você renuncia, mais liberto você fica. E conforme você vai aprender o Evangelho, ouvindo a voz de Deus, o Espírito Santo, ele vai lá no mundo espiritual, onde há legalidade, onde o seu nome está, onde há pactos, porque pactos eles dão legalidades, entendeu? Eu já preguei para vocês que tatuagem, irmãos, é pacto de sangue, traz tanta malignidade. Tatuagem, irmãos, são pontos de contato com o mundo espiritual. Imagens de idolatria, esses colares, guias, amuletos, crucifixos, né? Tem muitas coisas, irmãos, que são pontos de contato com o mundo espiritual, com as trevas. E quando você está em Jesus, irmãos, você não precisa de mais nada disso, amém? A Bíblia diz que o bom soldado de Cristo, ele não se enrosca com as coisas deste mundo, entendeu?
Amém? Então, irmãos, quando você aceita Jesus, você se livra do seu passado. E outra coisa, irmãos, para de ficar vivendo do teu passado. Para de ficar vivendo de experiências que você teve no passado traumáticas, entendeu? Tem pessoas, irmãos, que passaram por traumas horríveis na sua infância. Amém? Irmãos, tudo que você colocar perante o Senhor, Ele tira, Ele limpa, Ele apaga. A Bíblia diz assim: dos teus pecados jamais me lembrarei, pois hoje eu te salvei. E Ele, irmão, joga no mar do esquecimento tudo que era do nosso passado. Amém? Mas eu vou voltar. Tudo envolve arrependimento. Senhor, eu me arrependo dos pactos que eu fiz. Senhor, eu me arrependo de eu ter ido na encruzilhada, matar galinha, de eu ter pulado o muro do cemitério, de eu ter emprestado o meu corpo para que os espíritos malignos me usassem. Pai, eu me arrependo de tudo. E glória a Deus, irmãos, que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Amém? Quando você aceita Jesus, irmãos, Ele não te julga não, Ele te perdoa, Ele te limpa e Ele te dá uma nova chance. Então, irmão, se desliga do teu passado. Conforme você for lembrando de coisas do passado, vai renunciando. Irmãos, várias situações aqui na igreja, quando eu vou orar com as pessoas para elas renunciarem aos laços de alma do passado. Toda vez que você faz sexo com uma pessoa fora do casamento, antes de se casar, você fez um laço de alma com aquela pessoa, amém? Porque a Bíblia diz que os dois se tornarão uma só carne. Então tudo aquilo que havia em você passou para a pessoa, e tudo aquilo que estava em você passa para a pessoa, e da pessoa para você. Então existe uma ligação, um laço, você entendeu? Então, irmãos, quando eu vou orar com as pessoas, eu falo: olha, você quer renunciar aos relacionamentos do passado? Irmãos, as pessoas vomitam, as pessoas passam mal. Teve uma situação de uma pessoa que renunciou a uma moça que ele saiu, e essa moça, irmãos, havia falecido. O rapaz caiu duro aqui no chão, irmãos. Eu quase morri do coração, pensei que ele tinha morrido. Foi uma batalha para ele voltar, sabe por quê? Ele começou a ficar com a boca roxa, começou a ficar gelado. Irmãos do céu, graças a Deus que nós trabalhamos com a presença de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e Deus envia os teus anjos, irmãos, e clamando, orando, né, irmãos? Chegou uma hora que eu não sabia mais o que fazer. Aí o Espírito Santo falou: unge uma água e dá para ele tomar. Quando eu coloquei água na boca dele, irmãos, ele na mesma hora despertou, amém? E quebrou o laço com a morte. Tem pessoas que têm laços do passado, quebra os laços, irmãos, pede perdão, se desliga espiritualmente. Tem pessoas, irmãos, um dia eu vi orar com um rapaz, eu falei para ele assim: vamos, faz um desligamento das pessoas que você saiu. Ele falou: pastor, mas foram centenas. Eu fiquei de boca aberta, amém? Mas quando ele me falou que cada final de semana ele saía com 4, 5, aí você vai colocando isso, realmente é. Eu falei: por isso que você está nesta situação espiritual. Irmãos, foi trabalhoso, mas quando você renuncia, quando você pede perdão, quando você se arrepende, os laços de alma são quebrados. Pessoas que têm pactos, irmãos, que fizeram cabeças, que serviam esses demônios que se chamam guias, orixás, caboclos também, quebra, se desliga. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, amém? Então, irmãos, renuncia a tudo que você fez no passado, amém? Porque a Bíblia diz: arrependei-vos, porque o Senhor quer fazer maravilhas no meio de vós. Irmãos, eu atendi um caso hoje por telefone, né? A pessoa tinha falado comigo mais ou menos 2 meses atrás, e eu falei: olha, eu vou orar, vou pedir discernimento para Deus, e quando Deus me der o discernimento, eu falo com você. E hoje eu liguei para a pessoa, irmãos, amém? E esse casal, irmãos, ficou tão feliz, falou: pastor, sabe por que nós vamos confiar no Senhor? Porque nós já ouvimos tantas coisas, nós já procuramos ajuda em várias igrejas, em vários lugares. Cada pessoa, cada pastor, cada lugar tinha uma resposta diferente. E por isso que eu falei para a pessoa, eu falei: eu dependo do Espírito Santo, eu não sei, né? Eu não sei as coisas, amém? Muitas coisas nós sabemos baseados na palavra de Deus, mas muitas coisas, irmãos, nós
dependemos da revelação do Espírito Santo, que em nome de Jesus sempre é bíblica, irmãos, é sempre baseada na Bíblia. Quando o Senhor fala alguma coisa comigo, eu falo, meu Deus, aí logo me vem o texto bíblico, o versículo bíblico, onde está a situação, tá bom? Então, irmãos, renuncia ao teu passado, pede perdão, que o sangue de Jesus te limpe de todo o pecado. Irmãos, eu vou fazer uma oração para você começar a renunciar ao passado. Presta atenção, Pai. Neste momento, meu Pai de amor e de misericórdia, no nome de Jesus, eu quero renunciar a todo o meu passado. Pai, eu estava na ignorância, e na ignorância servi demônios, entidades, coisas demoníacas, achando que aquilo era luz, Senhor. Mas conhecendo a Tua palavra, o Teu evangelho, eu entendi que eu estava no engano, na mentira e no laço do inferno. Me perdoa, me lava, me purifica, Espírito Santo, faz a tua obra perfeita em mim. Senhor Jesus, nesse momento, eu me abro para que o teu Espírito Santo venha operar em todas as áreas da minha vida. Senhor, eu te dou a liberdade, eu me entrego a ti, sem reservas. Faz a tua obra em mim, perdoa os meus pecados, porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu quero ser lugar aonde o Altíssimo habita. E eu, Senhor, repudio, eu desprezo, eu renuncio a toda a obra do inferno, em nome de Jesus. E você pode ter certeza que você fazendo esta oração, Deus vai começar a trabalhar na tua vida, te revelar as coisas, trazer pessoas para te ajudar, trazer palavras que vão te levantar, amém? Canal Farol em Natureza, Pastor Sérgio Calegari. Irmãos, clica no sininho para você receber a próxima pregação, compartilhe esse vídeo, porque, irmãos, conhecereis a verdade, e esta verdade vai te libertar. Deus te abençoe, irmãos, no nome de Jesus Cristo.